Antes de continuar falando de eleições, eu acho que a gente tem que falar de água e leite, né? E o que tem a ver água com leite? Tem tudo a ver, né? A água, primeiramente, parabenizar o deputado Luiz Paulo, os demais deputados que estiveram hoje pela manhã numa audiência pública para tratar da questão da SEDAI e do posicionamento que para mim ficou muito claro e evidente daqueles que participaram dessa audiência, da contrariedade à privatização da SEDAI. E eu quero ter a possibilidade aqui de afirmar e reafirmar: sou contra a privatização da SEDAI. Sou contra a privatização da SEDAI, mais do que isso. A crise não pode legitimar o cometimento de atrocidades, porque se usa da crise para poder tirar do povo. Se usa a crise como argumento para todos nós precisamos apertar os cintos e por isso vai ter menos médico, menos remédio, vai ter menos escola, menos para as universidades públicas. Olha, a crise não legitima nada disso. Essa é uma decisão de caráter do executivo, uma decisão que prioriza. Ou seja, aos bancos não faremos nada. Aos bancos continuaremos pagando as dívidas, continuaremos sem suspeitar dos juros absurdos que se pagam, não faremos nenhum tipo de auditoria. Mas para o povo pobre trabalhador, para aquele que depende do Estado, esse aí não tem problema não, diz o Estado, né? Esse aí a gente tira as coisas mesmo porque precisamos enxugar os investimentos, enxugar, na visão de alguns, os gastos, e não é por aí. Então a contrariedade à privatização da SEDAI também fica muito clara no posicionamento do governador eleito, Luiz Fernando Pezão, o governador que está licenciado, mas que tem um posicionamento claro e numa conta muito simples. Queriam me pagar 2 vezes mais há alguns anos, nesse momento de crise, em que ninguém tem dinheiro e que quer se fazer tudo mais barato, eu vou vender a SEDAI que é supravitária, que é lucrativa? Ah, não vou, né? Então, essa é uma questão que está de parabéns à audiência. O deputado Paulo Ramos me sucederá daqui a pouco na tribuna e poderá falar com muito mais elementos do que propriamente os que eu estou trazendo aqui. Mas o fato é, e quero deixar aqui bem sublinhado, que sou contra a privatização da SEDAI e o Estado precisa arrumar outros mecanismos nesse sentido. E também dizer, especialmente ao senhor Moreira Franco, que hoje é quase que o embaixador do Estado do Rio de Janeiro na republiqueta de Michel Temer, a senhora Marilene Ramos, ex-presidente do INEA atualmente no BNDES, e ao próprio presidente da República, Michel Temer. Se vocês quiserem mandar, mandem no terreiro de vocês. O Estado do Rio de Janeiro tem governador, tem vice-governador, tem presidente na Assembleia e tem deputados estaduais. E cabem a esses atores decidir quais os rumos devem ser tomados, tio Carlos, nas suas questões, inclusive nos problemas, mas também nas soluções. Cabe a esses atores decidir se a SEDAI deve ser ou não privatizada. Não adianta vir uma ordem de cima, principalmente de quem a gente não tem a menor confiança. Moreira Franco, Marilene Ramos e Michel Temer, a gente não vai aceitar goela abaixo aquilo que eles bem entendem a bel prazer. E digo isso respeitosamente. Falava de água e também de leite, né? A questão da produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro precisa ser discutida. Hoje nós temos um grande problema na cadeia produtiva do leite. O que está acontecendo? O Estado do Rio, e aí é claramente a questão do planejamento. Se planejou mal, porque você construiu e incentivou a indústria láctea a se instalar no Estado do Rio de Janeiro, só que teve um grande problema, deputado Milton Rangel. E qual é o problema? Não há produção. Então as fábricas estão paradas, quase fechando, porque não há leite suficiente para que elas possam produzir os seus produtos. Esse é um problemaço que essa casa vai ter que ajudar a enfrentar. Como aumentar a produção leiteira para que a gente não faça o inverso da cadeia produtiva. O Estado fez o inverso da cadeia produtiva. Se investiu na finalização, mas não se investiu na matéria, no primário. E aí o que acontece? Aqui não tem leite, aqui está tudo certinho para poder fazer os produtos, mas não tem a matéria-prima. E aí é um problemaço que o Estado do Rio tem que enfrentar, já de cara com relação
a questão de incentivos fiscais e entre outras situações que a gente conta diretamente com o apoio do líder de governo, deputado Edson Albertassi, e de outras pessoas que estão ajudando nesse sentido para poder resolver esse problema da cadeia produtiva do leite. E agora falar de eleições, né? Eu ontem fiz aqui um panorama principalmente da nossa região, da minha região que eu venho, Centro-Norte Fluminense, mas hoje eu quero falar de algo mais geral, que é a necessidade urgente de uma boa reforma política. A reforma política feita pelo Congresso Nacional foi um tiro que saiu pela culatra. Não foi uma reforma política condizente com o que o sistema político brasileiro está necessitando nesse momento. A reforma política feita foi fantasiosa, ela foi visando, acima de tudo, interesses particulares, e o Brasil não precisa mais desses interesses particulares e escusos, mas sim de interesses coletivos. Agora, uma reforma política, para dar certo, precisa necessariamente da ampla participação popular. Sem a ampla participação popular, deputado Carlos Macedo, nós não atingiremos uma boa reforma e uma boa revolução do sistema político brasileiro. É preciso não só consultar a população na confecção de possibilidades dessa reforma, como ela deve ser consultada na definição de qual é a melhor reforma. Por isso defendo uma ampla consulta popular encerrada com plebiscito para definir o que é melhor para o país, inclusive nas eleições majoritárias e também nas eleições proporcionais. Será que o voto distrital é o melhor caminho? O voto em lista ou o voto como hoje é dado? Precisa se fazer essa discussão. Mas mais do que isso, não adianta também fazer esse tipo de reforma política sem ampliar mecanismos de educação política. Não resolve apenas alterando as regras. É preciso que a educação política seja a matéria do ensino básico. Nós precisamos formar cidadãos mais críticos, conscientes e participativos, porque o número assustador de abstenções, votos brancos e nulos demonstra, claro, que um desinteresse da população, mas, acima de tudo, uma ausência completa de reflexão e de se colocar como ser político que ajuda nas decisões dos destinos do país. E nessa reforma política defendo também a ampliação da questão do segundo turno eleitoral. É inconcebível que nós tenhamos alguns municípios com uma quantidade expressiva de habitantes que tenham eleições definidas com uma diferença menor do que 1% e que o prefeito seja eleito dessa forma. O que acontece? O prefeito acaba enfrentando um verdadeiro racha no início do seu governo e tem que, de fato, se redobrar para poder conquistar a confiança daqueles que não lhe votaram. Eu acho, particularmente, que deveria ter reforma política no sentido de eleições com segundo turno para os municípios com mais de 150 mil eleitores. Atualmente, a regra estipula segundo turno apenas para municípios com mais de 200 mil eleitores. 150 mil eleitores, municípios que têm 150 mil eleitores, merecem ter, sim, um segundo turno e uma discussão mais ampliada nesse sentido. Portanto, nós precisamos se olhar no espelho e ver onde estão os erros. O erro primário, para mim, principal, é na questão da educação política. E a reforma política, ela se torna mais do que emergencial, também necessária. Encerro minhas palavras, senhor presidente, cumprimentando os funcionários do Judiciário. Já fiz a minha assinatura pedindo a prorrogação para que possa ser ajustada essa questão, que não é um dever, né? Não se trata de um dever, se trata de um direito, né? E é muito triste que nós cheguemos a esse momento, onde nós temos que batalhar por direitos, quando na verdade é um dever do Estado cumprir um dever do Tribunal de Justiça. Nosso apelo mais uma vez, e já fiz com muito orgulho a minha assinatura, mais do que meu dever também assim fazê-lo, para preservar aquilo que é um direito de vocês. Obrigado, senhor presidente.